Então nós precisamos olhar para isso e pensar sobre isso, para que a gente não se afaste e não queira desistir, né? Ou pense que o Senhor não está vendo, ou até que o Senhor está indiferente ou apático. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre desertos. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você não é inscrito, já ativa as notificações, se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. E se você não assistiu os outros vídeos da nossa série, eu vou deixar aqui em cima para você assistir para abençoar a tua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do quanto que o Senhor, Ele não se alegra em trazer esse sofrimento para a nossa vida, né? Nos levar ao deserto e trazer dor e trazer sofrimento para a nossa vida não alegra o Senhor. E vamos começar então em Lamentações, no capítulo 3. A partir do versículo 30 diz: ofereça o rosto a quem o quer ferir, e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora lhe traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição ou tristeza aos filhos dos homens. E continua falando, né, o que não agrada o Senhor, mas não é do agrado, o Senhor não agrada o Senhor trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, que somos nós, seres humanos aqui na Terra. E a gente precisa entender e pensar sobre isso, porque senão a gente vai, por vezes, até se rebelar, né, e se afastar do Senhor, desistir de todo o processo, porque nós não vamos entender que o Senhor está conosco e que também não está sendo super agradável para o Senhor isso. E nós podemos pensar na nossa vida o quanto que nós muitas vezes dizemos que amamos as pessoas, né? Mas nós não conseguimos lidar com desconforto ou com algo desagradável, mesmo que aquilo vai fazer bem para outra pessoa. E a gente não pode olhar para o Senhor como se Ele fosse igual, né? Porque no Senhor não há esse egoísmo que há na gente, impregnado muitas vezes, que a gente nem percebe. Mas o Senhor, Ele não se agrada de trazer sofrimento para nós, não é agradável a Ele, então nós precisamos olhar para isso para perceber que vai ser muito bom o que vai gerar de fruto, né? O que vai ter de consequência desse processo do Senhor na nossa vida, vai ser algo bom, vai ser algo melhor do que se a gente não tivesse passado. Porque não agrada a nós e não agrada o Senhor, mas é bom, tudo que o Senhor faz é bom, então esse processo que Ele está permitindo na minha e na tua vida, Ele também vai gerar um resultado bom. Claro, se nós nos deixarmos ser moldados, né, e nos sujeitarmos ao Senhor. Então nós precisamos olhar para isso e pensar sobre isso, para que a gente não se afaste e não queira desistir, né? Ou pense que o Senhor não está vendo, ou até que o Senhor está indiferente ou apático. E entrando nesse ponto já, eu queria ler também lá em Isaías 63, versículo 9. Diz assim: em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Então, em toda a aflição do povo, ele também se afligiu. O Senhor também se aflige na nossa aflição, né? Ele não é um Deus apático e indiferente, ou até a gente pensa na soberania de Deus, a gente pensa nesse afastamento da nossa vida. O Senhor não é um Deus soberano que está totalmente separado de nós e só permite, né, a consequência de pecados, consequências das nossas ações, daquilo que é plantio e colheita, mas Ele também quer participar, Ele está junto, Ele também sofre junto conosco. Claro, né, eu tô falando aqui de um coração que tá quebrantado, um coração que obedece o Senhor, que teme o Senhor. Tantas vezes a gente vai ver, principalmente nos Salmos, falar claramente, né, que o Senhor está, o amor do Senhor está com aqueles que o temem. Então, a gente também precisa olhar para isso, né, precisa olhar para os filhos de Deus,
precisa entender que é aqueles que guardam a palavra do Senhor, aqueles que temem o Senhor, que estão perto, que o buscam, que obedecem os seus mandamentos. Então, para finalizar, eu queria ler lá em João, no capítulo 11, a partir do versículo 17, diz assim: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Aí lá no 32, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhes Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. E eu queria ratificar aqui dessa história toda, né? A gente pode ver tantas coisas nessa história, mas o que eu queria ratificar aqui, que a gente olhasse, é que Jesus chega, depois de Lázaro já estar 4 dias morto, né? Só por um milagre realmente do Senhor. Depois desses 4 dias, Jesus chega e ele se compadece e participa do luto daquela família, né? O quanto que Jesus poderia ter simplesmente chegado e dito: não, vamos lá, vou ressuscitar ele, vamos acabar com esse choro, vamos acabar com esse luto, vamos lá, vou ressuscitar, pronto, ressuscitei, tudo certo. Jesus poderia ter agido de uma forma muito mais direta para ressuscitar Lázaro. Ele poderia ter ido direto ressuscitar, mas não, ele chegou, ele conversou, ele chorou junto naquele luto. E o que eu quero trazer aqui, primeiro ponto, né, é que a gente pode olhar para Jesus como alguém que está conosco participando, talvez de um vale de morte, de destruição, talvez uma área da sua vida que você acha que já morreu, que não tem mais como ressuscitar, que não tem mais vida. Jesus, ele chega e ele diz, né, eu vou ressuscitar ele, mas ainda assim eu me compadeço do tempo que você está aqui chorando. Eu participo desse momento de luto, eu me compadeço e eu choro junto, mas também depois desse momento, vamos ali, vamos tirar essa morte, né, da vida dele, vamos trazer vida. O quanto que a gente pode olhar para áreas que às vezes a gente olha, a gente não vê mais vida, a gente não vê essa esperança, mas ainda assim, né, ainda podendo e participando desse momento conosco, ainda assim tem a esperança e tem a vida que ele vai trazer. Ele traz vida e isso nos tira de ficar num vitimismo também. Eu queria trazer isso junto porque, sim, o Senhor não se agrada de trazer esse sofrimento para a nossa vida. O Senhor, ele está fazendo tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Ele, daqueles que obedecem os seus mandamentos. O Senhor chora junto comigo e com você, Ele se compadece junto e Ele chora conosco, mas também Ele é um Deus que vem e traz vida. Nós podemos olhar para esse Deus com esperança, olhar para esse Deus que tem um amor
tão grande, né, que eu não sei se nós um dia chegaremos na totalidade desse amor do Senhor, compreendendo aqui na terra a totalidade desse amor, a grandeza do amor de Deus. Mas que a gente pode olhar na nossa limitação, ainda assim, olhar para esse amor sobrenatural do Senhor por nós e confiar. Né? O fim disso tudo, né, que eu queria trazer, a finalidade da gente olhar para essas coisas, para esse amor do Senhor, para essa compaixão do Senhor, para essa empatia que o Senhor tem por nós, por essa participação também nos nossos sofrimentos. Né? Jesus vai falar que nós é para se alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram. Ele não ia dizer para nós fazer algo que Ele não deu o exemplo. Mas também Ele é um Deus que traz a esperança, traz vida, se a gente deixa Ele no controle. Né? Todos eles olharam, Marta, Maria, olharam para o Senhor e disseram, né, você poderia ter evitado se você tivesse chegado antes, talvez ele não teria morrido, mas agora que ele morreu, eu creio que o Senhor pode. E entregar a situação para o Senhor. Então, vamos finalizar esse vídeo aqui falando, né, que se tem alguma área da sua vida que você percebe que não há mais vida, que talvez você olhe e veja morte, dor, sofrimento, destruição, talvez. E eu te convido então a colocar essa área da sua vida diante do Senhor e deixar que Ele guie a tua vida. Deixar que Ele guie nas pequenas ações do teu dia. Ele vai te guiar, o Espírito Santo é o nosso amigo que está conosco, né, para nos consolar. E é também aquele que nos guia, que nos dá sabedoria, que nos ajuda a viver os planos de Deus na plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Então que você possa entregar essa área da sua vida que talvez você está vendo que tem morte, para o Senhor trazer vida. Que o Senhor, Ele tem um propósito em tudo que Ele permite para os seus filhos, Ele cuida, né? A palavra vai dizer que Ele corrige a quem Ele ama, Ele corrige os filhos que Ele ama. Então, ainda que seja alguma correção do Senhor para a nossa vida, nós confiamos nesse Deus, nós olhamos para Ele, não como um Deus apático, distante, indiferente, mas como um Deus que está perto, como um Deus que se faz presente, mesmo que a gente não veja o sobrenatural acontecendo. Porque o Senhor também se faz presente no ordinário, né? De maneira ordinária, né? Nas pequenas coisas do nosso dia, a gente pode ter certeza que se a gente se aproxima do Senhor, Ele se aproxima de nós. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, te ajude a entender o Deus que está perto de você. O Senhor é um Deus de esperança e de vida. E vida em abundância, a palavra fala que Ele veio nos trazer. Amém? Eu espero que tenha te abençoado. Um beijo e até o próximo vídeo.